A tempestade está piorando, não saia sob nenhuma circunstância. Se precisar de ajuda, ligue para a emergência. Me joguei no sofá com uma garrafa de vinho. Certamente escolhemos o momento certo para a lua de mel, né? Vamos ficar presos na neve por dias. Não me importo, disse Daniel piscando. Ah, é sério. Escolhi essa cabana pela vista. Pinheiros por quilômetros, com bandos de cervos e perus selvagens. Agora é apenas isso, apontando para a janela. Tudo estava branco, exceto pelo contorno cinza espalhado de algumas árvores. Vai ser uma história engraçada para contar aos nossos. Um forte estalo de estática no rádio, seguido pela voz apressada do locutor. Feche todas as cortinas e persianas. Repito, feche todas as cortinas e persianas. Olhei para Daniel. Ele apenas balançou os ombros. Se você tiver janelas sem persianas, incluindo janelas de porão, inserções de vidro nas portas da frente e fendas para correio, cubra-as com um lençol. Isso é estranho. Aposto que é por causa do risco da cegueira pela neve, disse Daniel, servindo-se de uma taça. Sabe, eles não querem que ninguém olhe pela janela e fique cego pelo sol refletindo na neve. Ele levantou-se e abaixou lentamente as persianas, deixando-nos na escuridão sombria. Eu vou acender as luzes. Bem-vindo à escuridão. Acabou a energia? Não admira que esteja tão frio aqui. E como devemos assistir Game of Thrones? Ou carregar nossos telefones? Ou... Rebeca, está tudo bem, sente-se e beba o resto do seu vinho. Vou encontrar alguns fósforos e depois vou jogar esse rádio estúpido na neve. E vamos nos sentar diante da fogueira crepitante. Certo? Certo, tudo bem. Ele desapareceu na cozinha. A luz que entrava pelas persianas estava desaparecendo agora e a sala estava ficando cada vez mais fria. O urso de madeira que estava no canto, que achei fofo e rústico, quando chegamos parecia pronto para nos atacar. E os chifres pendurados nas paredes não pareciam melhores do que pontas afiadas, prontos para empalar qualquer um que ousasse passar. Volte logo, amor. Chamei puxando o cobertor até o pescoço. Está frio sem você aqui? Um aviso final, disse a voz do locutor no rádio emaranhada com estática. Não saia. Não abra a porta e não importa o que ouça. E não. Droga, a recepção sumiu. Peguei o rádio, sacudi e nada. Pelo menos encontrei alguns fósforos. Girei o botão do rádio para frente e uma voz entrou dizendo: estamos distribuindo suprimentos gratuitos perto da floresta na rua Maple. Água engarrafada, comida enlatada, cobertores e baterias. Daniel voltou correndo com os fósforos olhando confuso. Espera, eu pensei que eles tivessem dito. Então aumentei o volume. Saiam e peguem os seus suprimentos assim que puderem, o estoque é limitado. A luz da fogueira dançava pela cabana. As sombras tremiam e saltavam, como se estivessem vivas. O frio só aumentava, então puxei o cobertor firmemente em volta de mim. Todos os números de telefone estavam caindo na caixa postal, incluindo o da minha mãe, e ela sempre quer falar comigo. Tomei o resto do vinho na minha taça, e não há menção de nada nas notícias. O que nos resta? Presos, disse Daniel com uma risada seca. Mortos? Daniel! Brincadeira, brincadeira. Bom, deixe-me ver se consigo encontrar alguma coisa online sobre isso. Ele pegou o telefone e o brilho azul contrastava com o fogo. Em vez de procurar em sites de notícias, vou apenas pesquisar no Google. Vamos ver. Minnesota. Transmissão de rádio. Colocar lençóis nas janelas. Ah, a página carregando. Estamos no 3G. O fogo crepitou e chiou. Achei algo, disse ele me mostrando o telefone. Peguei e comecei a ler. Rainha do Norte 89. Ei, alguém em Minnesota? Acabamos de receber uma transmissão de rádio muito estranha. Eles disseram para trancar e fechar nossas persianas, mas agora outras transmissões estão dizendo para sair e pegar suprimentos na rua Maple Street. Alguém sabe do que se trata? Crazy Cat Guy. A segunda é falsa. Está sendo repetida em cada estação local ao alcance nas últimas 6 horas. Excalibur. Pessoal, fiz muitas pesquisas e algo semelhante aconteceu nos anos 70. Vocês vão ficar bem se seguirem estas regras. Não olhem para eles. Não deixem que vejam vocês. Mesmo que estejam acampando em uma barraca ou dormindo no carro, vocês podem sobreviver.
Apenas certifiquem-se de cobrir todas as janelas e aberturas com algo opaco. Mantenham todos os animais de estimação e outros animais, até mesmo gado, dentro de casa. Não coloquem o lixo para fora. Não acendam fogo. Eles podem sentir de longe. Daniel e eu nos olhamos e depois olhamos para a fogueira crepitante e fomos dormir. Após alguns minutos de sono, acordei de repente. O cobertor estava enrolado em volta dos meus pés. Meu pescoço doía e minhas mãos estavam geladas como gelo. A cabana estava completamente escura agora, exceto pelas brasas apagadas na lareira. Daniel. Ele apenas roncou como resposta. Daniel. O quê? Você ouviu isso? Provavelmente apenas um galho ou algo assim. Não se preocupe com isso. Os baques ecoaram pela cabana, vindos de todas as direções, até mesmo do teto. Daniel acordou rapidamente, colocou os óculos e pulou do sofá. Mas que diabos está acontecendo? Uma batida forte na porta. Não abra, sussurrou Daniel, ficando entre mim e a porta. Claro que não vou abrir. Ei, abram! A voz de um homem alta e clara, através do silêncio da tempestade de neve, ecoou pela porta. Polícia, abram! Daniel se aproximou assustado da porta. O que você está fazendo? Respondi baixinho. É a polícia, Rebecca. É uma armadilha. Levantei e corri atrás dele, enquanto ele caminhava lentamente pelo corredor, longe do fogo e longe do calor. Eles disseram para não abrir a porta por nenhum motivo, lembra? Ele ficou parado na frente da porta, paralisado. Uma sombra passou sobre o lençol que tínhamos pregado na porta. À primeira vista, parecia a silhueta de uma pessoa normal, um policial normal. Mas quanto mais eu olhava, mais estranho parecia. O pescoço era curto demais, as pernas muito longas e a cabeça estava inclinada a um ângulo pouco natural. É a polícia. Abram agora, ecoou. Temos que deixá-lo entrar, disse Daniel, olhando para a janela coberta. Olhando, no canto da janela onde parte do lençol havia se soltado. Saltei na frente dele. Não abra a porta, Daniel. Não é a polícia, são eles, seja lá o que forem. Rebecca, é a polícia. Ele passou a mão por baixo do meu braço, passando pela minha cintura, e abriu a porta com força. Não! Gritei. Por um momento o tempo congelou. O silêncio da tempestade de neve invadiu a cabana. Flocos de neve flutuaram, pousando suavemente no chão de madeira. Daniel ficou imóvel, como uma estátua, olhando para a tempestade. Mas minha mente estava acelerada. Ele os deixou entrar, droga. Não há como voltar atrás, não há como nos salvar agora. Vamos morrer aqui mesmo, antes mesmo de nosso casamento começar. Mas então percebi o que tinha que fazer. Saltei de forma violenta e derrubei os óculos de seu rosto. Enquanto os óculos caíam do seu rosto, as escamas caíam de seus olhos. Sua expressão plácida agora era marcada pelo terror. Ele agarrou a borda da porta e com toda a sua força, tentando empurrar a porta, eu gritava: fecha, fecha. Não consigo. Ele gritou de volta: está resistindo, eu não sou forte o suficiente. Ouvi o som de vidro quebrando lá do fundo da cabana. É tarde demais. Eu gritei, puxando seu braço. Eles estão dentro. Feche os olhos, ele gritou. O que você está fazendo? Apenas confia em mim, amor. Ouvi a porta se abrir e o som de passos rápidos e pesados. Daniel agarrou meu pulso e me puxou para a frente. Senti o urso de madeira cutucar-me e os chifres pendurado me arranharem e vários outros obstáculos baterem em mim. Alguns deles estavam desconfortavelmente quentes. Com os olhos fechados, ouvi o tilintar de chaves e então fui puxada para fora no frio. Os flocos picavam meu rosto, meus tornozelos queimavam na neve. Tropecei chorando e aterrorizada, mas continuei avançando até sentir os familiares bancos de couro sob minhas mãos. Eu peguei você, disse Daniel, me colocando dentro do carro. Ligamos o motor e roncou embaixo de mim, dando um solavanco para a frente e depois se desviou para a estrada. Sorte que temos tração nas 4 rodas, ele disse. Ah, você pode abrir os olhos agora. Mas não vou ver eles. Não vejo nenhum na estrada, ele disse. Abri meus olhos, a cena não era muito diferente do escuro das minhas pálpebras, exceto pelos faróis. A noite estava completamente escura, apenas quebrada pela luz dos faróis. Árvores negras cercavam a estrada, estendendo-se em direção ao céu sem estrelas. E uma imensidão de flocos de neve brilhava na luz pairando nos galhos, como se milagrosamente suspensos no ar. Não,
Não é flocos de neve, são olhos. Centenas de olhos nos observando dos galhos das árvores. Sombras caíam das árvores como gotas de chuva caindo do céu. O carro deu um solavanco para frente, voando sobre o monte de neve. Eles estão na estrada, eu gritei. O quê? Onde? Em todos os lugares você não consegue vê-los? Claro que não vejo. Mal consigo ver para onde estamos indo. Você tirou meus óculos, lembra? As sombras se aproximavam, movendo-se para os feixes dos faróis. Fechei os olhos com força, pensando: estamos seguros, estamos em um carro, protegidos por camadas de vidro e aço. Até mesmo aquele cara Excalibur na internet disse que você está seguro em um carro. O carro desviou violentamente e minha cabeça bateu na janela. O motor rugiu enquanto Daniel murmurava baixinho: vamos lá, vamos. Por que estamos diminuindo a velocidade? Não sei, disse Daniel com sua voz começando a tremer. Está tudo funcionando bem. Não acho que a neve esteja profunda o suficiente para atolar. Ouvi o som de rodas patinando contra a neve. Acho que estão nos segurando. Mesmo com os olhos fechados, eu podia senti-los. Seus olhos que brilhavam nos faróis como a neve acabada de cair. Suas silhuetas que eram pouco mais do que sombras ou tufos de fumaça. E depois que nos mataram suas novas formas, moldadas em versões estranhas e perturbadoras de nós, eles estavam no vidro agora. Quanto tempo tínhamos até eles arrombarem assim como fizeram na cabana? Minutos? Segundos? As rodas pararam de girar e Daniel engatou a marcha. O que você está fazendo? Eu tenho uma ideia. Abri os olhos protegendo o olhar da floresta com a mão. Daniel tirou uma caixa de fósforos do bolso e acendeu. Ele acendeu o fósforo. E a chama crepitou e brilhou, e pequenas nuvens de fumaça preta flutuaram em direção ao teto. Espere, isso não vai atrair mais deles? Exatamente, sussurrou ele. Você está maluco. Meu coração começou a bater forte, mas eu confiei nele e deixei que ele me puxasse pela neve, me puxasse para dentro do carro, me puxasse para a minha morte, presa aqui enquanto eles se aproximavam. Eu acho que não era mais ele, e sim, era um deles. O que você fez com o Daniel? Você o matou, não é? Do que você está falando? Você está trazendo eles direto para nós. Você mesmo disse isso. Não estou trazendo para nós, estou trazendo para mim. Ele pegou um pedaço de papel do porta-luvas, amassou-o e segurou-o contra o fósforo. As chamas rastejaram sobre ele, enrolando as bordas do papel. Vou correr com isso e espero que eles me sigam. E então você vai dirigir o mais longe que puder. Ah, tá. Eu balancei a cabeça. Espera, isso não faz sentido, o vento vai apagar. E como vou dirigir com os olhos fechados? Se tivermos sorte, todos viram atrás de mim e você não terá que se preocupar com isso. Mas você vai morrer. Se ficarmos aqui e não fizermos nada, ambos morreremos. A carcaça retorcia enquanto eles trabalhavam para separá-lo. As batidinhas ecoaram no vidro como os tiques de um relógio. E eu sabia que ele estava certo. Eu te amo, Daniel. Eu também te amo, Rebecca. A porta se abriu. Em minha visão periférica vi seus pés desaparecendo nas sombras. Ouvi os movimentos das criaturas se aproximando dele fora do carro. Ouvi um grito agudo e involuntariamente eu olhei para cima. Daniel estava a vários metros do carro, segurando o papel queimado. Mas as figuras não estavam correndo em direção a ele, estavam correndo para longe. Em segundos, o silêncio da floresta retornou. A neve caía lentamente no chão, as árvores ficaram imóveis como estátuas, e os galhos acima estavam escuros sem brilhantes olhos brancos. Abri a porta e corri até ele. Eles têm medo do fogo. Foi tudo o que ele conseguiu dizer. Depois de segurá-lo por uma eternidade, percebi quão pouco sentido aquilo fazia. Mas espere, aquele cara Excalibur disse que eles eram atraídos pelo fogo, atraídos pela fumaça. Por que ele diria isso? Suponho que ele não sabia. Minha voz acabou quando percebi. Talvez ele tinha visto um deles, talvez ele estivesse falando por eles. Mas então por que ele diria para todos ficarem dentro de casa e cobrirem suas janelas também? Talvez não devêssemos ficar dentro de casa, talvez ficar presos dentro de nossas casas, esperando a tempestade passar, seja exatamente o que eles queriam. Daniel olhou para mim com os olhos arregalados na escuridão. O que você está dizendo? Estou dizendo que talvez a segunda mensagem de rádio era a que deveríamos ter acreditado.
Corremos de volta para o carro. Enfiei a chave na ignição e o carro ronronou à vida. Vamos para a Rua Maple. Quando viramos na Rua Maple, uma visão estranha nos cumprimentou. Uma pequena casa ficava na beira da floresta. Estava cercada por dezenas de pequenas fogueiras, suas trilhas de fumaça se fundindo em um grande pilar que se estendia em direção ao céu. Várias pessoas estavam no quintal e algumas começaram a apontar para nós conforme nos aproximávamos. Ao entrarmos, uma mulher de cabelos pretos correu até nós. Fiquem aqui de lado, por favor. Precisamos testá-los primeiro. Ela pegou seu rádio portátil. 2 acabaram de chegar. Testar a gente? Precisamos ter certeza de que vocês não estão comprometidos, senhora. Ficamos desconfortavelmente parados no quintal com o calor da fogueira em nossas costas. Talvez isso não tenha sido uma boa ideia, sussurrou Daniel. Estamos certos de que... Ei! Um homem grande se aproximou de nós. Ele vestia jeans desfiados e uma camisa de flanela mal ajustada, com um grande rasgo no peito. Deixe-me apenas testá-los e ficaremos bem. Ele tirou uma lanterna do bolso e brilhou nos nossos olhos. Nos fez algumas perguntas e depois chamou. Ei, Nancy, eles estão bem. Ela nos fez sinal para entrar. Por favor, sintam-se à vontade, comam algo e pegue suprimentos, temos bastante. Poucos apareceram por aqui. Chegamos tarde demais para interceptar o alerta pelo visto. O que são eles, na floresta? Daniel perguntou. Estamos seguros aqui? Eu acrescentei. Ela não respondeu. Em vez disso, nos levou até uma mesa de sanduíches e saiu correndo. Daniel e eu pegamos pratos, alguns sanduíches e nos juntamos a uma das mesas. Na nossa frente sentava-se uma adolescente com o queixo apoiado na mão, empurrando o repolho em seu prato em círculos. Por que eles não nos contam nada? Eu disse a Daniel com a voz baixa. E como eles montaram isso tão rápido? Daniel disse. Lenha, um gerador externo para energia, toneladas de comida. É como se isso já tivesse acontecido antes e eles estivessem prontos. Isso já aconteceu antes. Olhamos para cima. A adolescente estava nos encarando, os lábios curvados em um pequeno sorriso. Meu pai me disse que aconteceu nos anos 70, durante uma tempestade muito grande, e eles estão preparados desde então. Então, o que são eles? Daniel perguntou um pouco alto demais. Do outro lado do corredor, o homem grande nos lançou um olhar de desaprovação. Eu ouvi o nome Sombras de Gelo espalhados por aí. Ela respondeu, encolhendo os ombros. Mas quem sabe o que eles realmente são? Metamorfos, fantasmas, demônios? Realmente podemos chamá-los de qualquer coisa. O que eu não entendo? Daniel começou após um longo gole de Coca-Cola. E por que eles queriam que a gente cobrisse as janelas? Eles não querem que a gente os veja? Janelas cobertas ou não, elas encontrarão uma maneira de atrair você. Eles são muito bons nisso. Tivemos um do lado de fora da janela do quarto, conversando com a voz da minha mãe, dizendo ao meu pai que ela queria voltar. Felizmente eu invadi antes que chegasse até ele. Mas por que cobrir as janelas? Ah, bom, o sol os queima, assim como as fogueiras fazem. É por isso que eles saem durante a tempestade também. Ela abaixou ainda mais a voz e olhou ao redor da sala. Eles querem que a casa seja totalmente segura para eles. Porque depois eles querem viver nela e procriar nela. Fazer dela o próprio covil deles. Mas por quê? Eu perguntei. Essa é apenas a minha teoria, mas eu acho que eles não querem ficar confinados à floresta. Eles querem tomar conta de toda a cidade, uma casa de cada vez, se espalhando de casa em casa sob a cobertura da noite, até que o lugar inteiro seja tomado. E então? Mas naquele momento o homem grande se aproximou. Kendra, chega, ele disse, colocando a mão no ombro dela. Ela nos olhou e revirou os olhos. Ela gosta de contar histórias fantásticas. Desculpe se isso causou algum problema para vocês. Sem problema algum, eu disse com um sorriso. Kendra suspirou e se levantou da cadeira. Quando Mark tirou a mão do ombro dela, sua camisa se moveu fazendo o rasgo se abrir e expondo parte de seu peito. Meu coração começou a bater forte porque debaixo havia uma tatuagem. Uma tatuagem de uma espada cravada na pedra. Era Excalibur. Ele é um deles, do que você está falando. Ele é o cara da internet, o Excalibur. O cara que disse que eles são atraídos pelo fogo. Ele tinha um grande e lindo desenho de uma espada cravada numa pedra no peito. Mas ele não pode ser uma das sombras de gelo. Estamos cercados por fogo.
Ele não é, mas ele está sob influência de uma delas. Eu me levantei e examinei a sala. Espera, onde ele foi? Kendra estava em pé, perto da mesa de comida com os braços cruzados, encostada na parede. Mas ela estava sozinha, e não havia vestígios do bom e velho pai. Kendra, onde está seu pai? Eu gritei correndo até ela. Ela deu de ombros. Não faço ideia. Isto é realmente importante. Achamos que ele pode estar comprometido, disse Daniel sem hesitar. O quê? Ela disse. De jeito nenhum. Kendra, isso é realmente importante. A raiva acendeu e sua voz cresceu em um grito. Eu o salvei. Quando entrei, ele ia olhar pela janela, mas eu o impedi bem a tempo. Talvez ele já tenha olhado, eu disse. Ela respirou fundo e o medo passou rapidamente por seu rosto. Mas então ela gritou, parem de inventar coisas. Meu pai está bem, absolutamente bem. Rebeca, Daniel apontava para a janela. Do lado de fora, o brilho laranja tinha desaparecido. Onde as fogueiras estavam? Agora havia apenas sombras escuras de cinzas. Sobre uma das fogueiras restantes pairava uma figura, segurando algo grande e brilhante. Um balde. A água respingou sobre o fogo, ele crepitou, faiscou e desapareceu. As sombras começaram a se mover e se misturar, correndo em direção à casa. Uma pulou para frente, a boca se esticando cada vez mais a cada segundo. Estão vindo, eu gritei. Ele apagou as fogueiras, eles estão vindo. Num movimento de mergulho, ela envolveu Mark em fumaça preta. Tão rápido quanto aconteceu, a fumaça se dissipou. Mark ficou rigidamente ao lado da fogueira, com a cabeça pendendo para um lado. Então começou a andar em direção à casa, os pés se movendo mecanicamente sobre a neve. Eles saltaram atrás dele, seguindo os seus rostos. Daniel puxou as cortinas. O silêncio da casa cresceu para um rugido de caos. Passos retumbaram, pratos se quebraram. Pessoas gritaram. E um som estranhamente familiar se juntou à confusão. Eles estão aqui. Estávamos em caos, correndo, empurrando, gritando. Todos nós iríamos morrer aqui se alguém não tomasse a liderança. Siga-me! Corri para a porta do porão. Com os batimentos dos nossos passos nos seguiram, sacudindo a escada. O ar úmido soprava em nossos rostos, empoeirado e mofado. Uma lâmpada acendeu acima e todos estávamos banhados em uma luz amarela fraca. Qual é o plano? Daniel disse para mim. Vamos esperar aqui até de manhã. Tirei meu suéter e o pendurei sobre a pequena janela. A tempestade terá ido embora e o sol estará brilhando. Sim, a menos que eles entrem aqui antes disso, interveio Kendra. Seus olhos estavam molhados de lágrimas. Sua voz tremia. E por que sua cabeça estava inclinada assim? Você viu o que eles fizeram? Ao papai. Confie em mim, eu disse. Isso vai funcionar, eu prometo. Mas agora outros ouviram e o pânico se espalhou pela sala. Essa mulher está certa, alguém gritou das sombras cinzentas do porão. Se eles entrarem lá em cima, facilmente derrubarão esta porta velha. E então estaremos presos aqui como porcos prontos para o abate. Eles não vão derrubar a porta. Eles podem quebrar vidro, claro, mas não uma porta de madeira maciça. Rebeca, se eles podem parar um carro. Daniel sussurrou, com o rosto escondido na sombra. Você não acha que eles podem arrombar uma porta? Outra voz se juntou vindo da silhueta de uma mulher idosa. Suas costas estavam estranhamente curvadas e seus olhos brilhavam na luz fraca. Estamos como patos sentados. Precisamos voltar lá em cima. Sim, temos que voltar lá em cima. Absolutamente. Não, eles devem ter visto as sombras. Todos eles. Precisamos ficar aqui. Você não entende? Eu gritei. Aqui é onde precisamos estar. Um silêncio encheu a sala. Então Kendra levantou o braço e apontou diretamente para mim. Ela viu, eles não viu? Daniel me encarou com lágrimas se acumulando em seus olhos, brilhando na luz fraca. Pensei que puxei a cortina a tempo, mas acho que foi tarde demais. Alguém agarrou meus braços. Outro empurrou meu rosto sob a luz. Kendra se inclinou sobre mim, o rosto contorcido em um franzido. Suas pupilas não estão contraindo com a luz. Ela está infectada. Eu puxei e me contorci, tentando escapar de seu agarre. Me soltem! Eu gritei. Por favor, me soltem! A porta se abriu. Eles me arrastaram para cima. Espere para onde estão levando ela. Daniel gritou. Você não pode fazer isso. Há uma maneira de quebrar o transe, não há? Ela fez isso comigo. Tirou meus óculos e... Claro,
se quiserem arrancar os olhos dela para que ela não veja mais nada. O homem que me segurava cuspiu. Daniel, não deixe que me levem, por favor. Meus olhos se entreabriram. Era escuridão total. Esses homens devem ter me jogado na floresta. E estou aqui, na escuridão com as sombras de gelo. Meu coração começou a bater rápido. Agora sou uma delas, certo? Uma sombra demoníaca e fugaz com olhos brancos brilhantes. Não, espere. A última coisa que lembro era alguém falando em cortar meus olhos. Uma fenda de luz apareceu e a porta rangeu ao abrir. Como você está se sentindo? Daniel! Tentei me levantar e falhei. Desculpe por isso, ele disse. Eu olhei para baixo. Uma corda grossa envolvia meu corpo, me amarrando a uma cadeira. Eles iam te jogar fora da casa, mas eu os convenci a te trancar aqui dentro. Está todo mundo bem? Sim, exceto pelo pai da Kendra. O sol já apareceu algumas horas atrás e parece que as sombras se foram. Mas e quanto a tudo? Kendra espiou. As pessoas querem falar com você, ela disse a Daniel. Oi, Rebecca, você está bem? Estou, eu disse, sorrindo para ela. Espera que pessoas? UNs oficiais com cara de governo. Eles chegaram esta manhã. Disseram que vão purificar a área. Acho que aquela mulher de cabelos pretos é uma delas. A corda se desenrolou e eu fiquei em pé. Eles também nos obrigam a assinar todo tipo de formulário, dizendo que não podemos falar com a imprensa e coisas do tipo. Acho que não quero falar com ninguém por um tempo. Ele sorriu. Você e eu também. Naquela tarde, dirigimos 6 horas de volta para casa. Passamos o resto de nossa lua de mel em casa e recuperando o sono, descansando e aproveitando o tempo juntos. A vida tem sido bastante tranquila desde então e estamos nos divertindo muito. Exceto que, às vezes, sempre vejo 2 olhos brilhantes na floresta que fica atrás da nossa casa. Não sei o porquê, mas sempre sinto vontade de abrir a porta.